Bom, galera, dando continuação então, né, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a lesão celular e quando ela pode ser reversível ou irreversível. Vamos lá, vamos colocar aqui de novo que vai facilitando, né? Lesão celular. A gente já viu que ela pode ser reversível. Só que agora a gente vai ver quando ela é o quê? Ela é irreversível, tá ok? E a gente já viu, né, que dependendo do que... Quando ela chega a ser irreversível, é porque ela passou por aquele ponto de não controle, beleza? E aí ela só pode ter dois caminhos. Ela pode ter o caminho da apoptose e o caminho da necrose, certo? E aí, como que eu posso comparar uma com a outra? Vamos comparar da maneira mais simples, não precisa ficar buscando elementos muito complicados. Por exemplo, o que eu posso falar de mais simples delas? Posso dizer aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, necroses versus apoptose. Tá? Vamos lá. O que eu posso dizer? A apoptose, né? Só um minutinho. Então voltando, né? Como que eu posso comparar necroses com apoptose? Bom, necroses, né? Eu vou ter o quê? Uma morte lenta. Morte celular lenta, certo? Da apoptose ela é rápida. Beleza? O que mais que eu posso falar? Ela tem inflamação a necroses, ela gera uma inflamação no tecido. A apoptose não gera inflamação. Perfeito? Depois eu posso falar o quê? Não tenho gasto de ATP na necrose. Não gasta ATP. A apoptose gasta ATP, porque tem que ser tudo regulado. Beleza? O que mais? Necrose é sempre o quê? Patológica. A apoptose, patológica ou fisiológica. Beleza? Depois eu posso falar mais o que? Membrana plasmática da necrose vai ser desintegrada. Na apoptose, membrana plasmática não é desintegrada. Beleza? Depois, o que mais? Ataque nuclear desordenado. Ataque, na apoptose, ataque nuclear ordenado. Beleza? Isso aqui são só São só algumas características para a gente já começar a diferenciar, tá ok? Como eu falei, não busca coisa complicada não, vai no mais simples que é mais fácil. Essa página aqui é a página 12. E aí, diante disso, né? Diante disso, eu vou ter o quê? Falar um pouquinho sobre a necroses. Vamos lá. O que eu posso falar da necroses? Primeiro, o conceito, né, de necrose, que é o quê? É a soma de câmbios, morfológicos que se produzem, né, em células mortas de tecidos sanos. Tecidos sanos não, tecidos vivos. Beleza? Então é quando eu tenho aquela minha célula, certo? Que vai morrer num tecido que está vivo, só que ela vai sofrendo vários câmbios morfológicos. Beleza? E aí, como que ela vai acontecer? Primeiro, eu vou ter uma inflamação. São características da necrose, né? Eu vou ter uma inflamação ali do tecido,
Eu vou ter câmbios nucleares. Que câmbios nucleares que são esses? Eu vou começar, por exemplo, com a pinocitoses. Pinocitose não, piquenoses. Piquenoses. E o próprio nome já lembra. Pequeno, piquenoses pequeno. Certo? Vai fazer o quê? O núcleo, ele começa a ficar o quê? Menor. Tá ok? Ele começa a se contrair. Então aqui, ó, o núcleo se contrai. Depois eu vou ter a Cariorrex. Certo? Que vai ser o que? O núcleo se fragmenta. E pelo próprio nome, agora é cariólises. Núcleo desintegra. Isso tudo na necrose. Então, novamente, como que eu vou caracterizar uma necrose? Eu vou ter inflamação, que nós vamos ver no próximo tema, tá? Eu vou ter câmbios nucleares, e aí, só pensar, o núcleo está aqui. Primeira coisa que ele faz é diminui. Ficou pequeno, piquenoses. Depois cariorrex, ele fragmenta. Depois ele faz o quê? É degradado, beleza? Ele vai ser desintegrado e degradado, beleza? Não é desintegrar, não é degradar. Degradado. Beleza? Se dissolve. E aí, eu vou ter alguns tipos de necrose, certo? Quais são os tipos de necrose que a gente conhece? Aqui, ó, tipos de necrose. A gente vai ter a necrose, conhecida como necrose de coagulação. A gente vai ter a necrose liquefativa. A gente vai ter a necrose caseosa. A gente vai ter a necrose fibrinoide. A gente vai ter a gangrenosa. E a gente vai ter a necrose grassa. Essas duas aqui não vão ser uma necrose direta não, tá? Elas vão ser meio que características de necrose. Beleza? E aí, vamos lá. Vamos primeiro falar de coagulação. A necrose de coagulação né? Ela vai ser o quê? Ela é a mais frequente. E aí, como que ela vai ser dada? Ela vai ser dada praticamente em todos os infartos. Menos no infarto cerebral. Por que eu não tenho no infarto cerebral? Porque o infarto cerebral, vou até colocar aqui, ó, menos no infarto cerebral. O infarto cerebral, ele vai ser um outro tipo de necrose, que vai ser a próxima, que vai ser a liquefativa, tá ok? Então, a necrose de coagulação ela é a mais frequente de todas, ela dá em todos os infartos, ela é, né, de todos os infartos, menos do infarto cerebral, tá ok? Eu vou ter desnaturalização de proteínas, tenho desnaturalização de proteínas. Beleza? E o que vai acontecer? A célula ela vai até manter o seu contorno. O que ela perde vai ser o quê? O núcleo. Ou seja, se perder o núcleo, ela perde aquela coloração roxinha, a cor azul, né? Cor basófila dela. Se eu perco aquela cor basófila, eu vou ter o quê?
eu vou ter mais caráter aqui, ó. Mais caráter adquire. Acho que nem assim, não. É caráter eosinófilo. Perfeito? Depois a gente vai para necroses liquefativa. Ela vai ser o quê? Ela vai ser a necrose cerebral. Necroses do infarto cerebral. Como que ela se dá? Ela vai se apresentar por infecções bacterianas, tá ok? Se dá por infecções bacterianas do tipo o quê? Piógenas. Por quê? Produzem pus. Certo? Então, o cérebro ele fica como se tivesse uma meleca mesmo, assim, uma gosma ali, tá ok? Por quê? É o pus, certo? Depois a gente vai ter a necrose caseosa, né? Caseosa, isso. Necroses caseosa. O que é essa caseosa? Ela normalmente acontece em tuberculose. Normal em tuberculoses. Certo? E aí, como que ela vai ser caracterizada? Por restos brancos, blandos. Então lembra que na caseose são dois Bs, né? Blancos e blandos, que parece com queijo. Literalmente, tá? Que se parece com queijo. Beleza? E aí, como que ela se dá? Ela se dá no centro de granulomas. E o que são granulomas? São células inflamatórias certo? Que recobrem células mortas. Beleza? Então já viu, necrose por coagulação, que vai ser a mais comum. Depois a gente tem a necrose liquefativa, que vai ser a do cérebro, né, que é o infarto cerebral. E a necrose caseosa. Agora a gente vai... que é a página 14. Agora a gente vai para necroses fibrinoide. Necroses fibrinoide. Certo? Ela vai se dar por quê? Por depósitos de complexos imunes. Se dá por depósito de complexos imunes com fibrina. É só pensar assim, a fibrina a gente sabe que está envolvida ali na coagulação, certo? Então vai ser fibrina mais o que? Complexos imunológicos, complexos imunes, certo? Onde que eu vou observar isso então? Observo em vasos sanguíneos. Tudo isso aqui que nós estamos falando é o que? Tipos de necrose, tá? Depois a gente vai ter a gangrenosa, certo?
que vai ser essa gangrenosa? Ela vai ser o quê? É aquele tecido que normalmente vai sofrer um infarto, ou seja, o tecido vai sofrer um infarto, depois vai ter a chegada de quem? De bactérias, de fungos, e aí vai dar o quê? Vai dar a liquefactiva, certo? Então a gangrenosa, normalmente ela se dá onde? Nas extremidades, vamos lá. Normalmente se dá em extremidades. Beleza? É o que? É a de coagulação mais liquefactiva. Perfeito? E ela pode ser classificada, né, aí como seca ou molhada. Ou, molhada não, seca ou úmida, certo? Seca é o que? É a coagulação. Úmida é o que? É a liquefactiva. Beleza? E por último, eu tenho a necroses grassa. Certo? Ela vai acontecer aonde? Acontece no pâncreas, ou seja, acontece em tecidos, né, onde eu vou ter ali lípidos, grassa, né? O exemplo que a gente vai aqui, ó, ocorre, por exemplo, no pâncreas, certo? E aí, as enzimas do pancreático, né, onde é liberada aqui, ó, onde é liberada enzimas. Essas enzimas vão fazer o quê? Degradam grassa, certo? Grassa pancreática. E aí, por degradar essa grassa pancreática, né? Essa grassa pancreática sofre o quê? Se une ao cálcio e dá o quê? Saponificação. Beleza? Então, de necroses é isso aqui. Voltando, vamos lá, voltando. O que é uma necroses? Necroses, então, é a soma de câmbios morfológicos que se produzem em células mortas de tecidos vivos. Eu vou ter, então, o quê? Inflamação, vou ter câmbios nucleares, vou ter o quê? É isso, né? Aí o tipo de necrose que a gente vai ter: coagulação, liquefactiva, caseosa, fibrinoide, gangrenosa e de grassa. A gente falou de cada uma, né? A gente falou de coagulação, que vai ser mais frequente nos infartos, somente o infarto cerebral que não tem, né? Depois eu vou ter o quê? Necrose liquefactiva, que vai ser o infarto cerebral. A caseosa, né, que normalmente vai dar o quê? Vai dar aquele caráter como se tivesse um queijo gorgonzola ali no pulmão, normalmente dá pela tuberculose, certo? E vai dar em quê? Em granulomas, né? O que são granulomas? São células inflamatórias que recobrem células mortas, beleza? Depois a gente vai ter o quê? Necrose fibrinoide, que vai dar onde? Ali nos vasos sanguíneos. Fibrinoide, a gente tem que lembrar de fibrina, e vai ser o quê? Vai ser um complexo imune com fibrina, certo? Observa onde? Nos vasos sanguíneos. Eu tenho a necrose gangrenosa, que vai ser o quê? Normalmente se dá em extremidades, dedos do pé, por exemplo, né? Onde eu vou ter a soma de uma necrose coagulativa e de liquefacção. Ela é caracterizada por ser seca ou úmida. Seca é só quando eu tenho coagulação. Úmida é quando eu tenho liquefactiva, beleza? E a necrose grassa, que vai acontecer, por exemplo, no pâncreas, quando eu tenho a liberação de enzimas. Essas enzimas vão degradar o que? A grassa, né? E essa grassa pancreática, por exemplo, ela vai se unir ao cálcio, dando o que é a saponificação, beleza? Depois disso, a gente vai agora entrar no outro mecanismo, quando é irreversível, que é qual? É a apoptose, beleza? Então, apoptose. E o que é a apoptose? Bom, a apoptose, falando de uma maneira mais simples possível, é o que?
é a morte celular programada. Beleza? E aí, uma vez então que eu tenho essa morte celular programada, né, eu vou ter mecanismos que levam a essa apoptose. Que são quais? A gente já viu. Depressão de ATP, lesão mitocondrial, lesão nuclear, lesão de membrana plasmática, aumento da concentração de cálcio, aumento de radicais livres, tá ok? Então tudo isso pode gerar a apoptose, certo? E aí, essa apoptose, diferente da necrose, a apoptose ela pode ser fisiológica ou patológica. A necrose não, a necrose era só patológica, não era? Então aqui, ó, vamos lá. Ela pode ser fisiológica ou patológica. Certo? Fisiológica, gente. O mais comum que a gente vai ter vai ser o quê? O controle do crescimento celular. Do crescimento da quantidade celular. Beleza? É onde a gente não fica, por exemplo, eu não vou nem dizer gordo assim, né? Porque o gordo, a obesidade, né, ela vai ser dada por graça, mas é assim, a gente não vai acumulando célula, né? A gente vai destruindo, vai construindo, por isso a gente sempre mantém a mesma forma, né? Senão a gente estaria como uma massa só. Beleza? Também tenho aonde? Ni embriogênesis. Por exemplo, ali no desenvolvimento do embrião, vai ter várias estruturas que elas têm que sofrer apoptose. Fez o papel dela, depois ela tem que sofrer apoptose. Exemplo, por exemplo, pode ser até mesmo a notocorda, tá ok? E eu também vou ter um conceito, que é o conceito de autofágia. Que é o quê? É quando essa célula digere o seu próprio conteúdo. Certinho? Patológica. Quando que se dá a apoptose patológica? Quando eu tenho... Deixa eu pegar uma caneta aqui. Quando eu tenho, por exemplo, a síndrome de proteínas mal pregadas, ou seja, proteínas mal pregadas. A gente já viu isso lá na insulina, certo? Vai estressar então o retículo endoplasmático. Eu vou ter causada por vírus,